O gigante adormecido irá se levantar. E assim, a nação precisa se dobrar perante a Deus, para que Deus venha intervir pelo povo. Temos que entender a maneira como Deus fala. Olha, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Olá pessoal, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Profecia Forte. Deus abençoe sua vida. Meus amados, a mensagem de hoje está uma bênção. Você precisa ouvir essa mensagem. A mensagem de hoje é com o apóstolo Carlos Alberto. Tem uma mensagem poderosa que eu creio que vai edificar muito a sua vida. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar todas as notificações e compartilhar esse vídeo para apoiar esse canal. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu via uma faixa, dessa faixa para trás, era como se eu visse uma multidão e eu via Bolsonaro assim na frente, sentado, assim numa cadeira. E o povo tava assim. E de repente vinha um grande exército do outro lado dessa faixa. Vinha um grande exército se aproximando. E eles vinham com aquela posição mesmo de soldado, né? Marchando e com arma, com tudo. E saudavam o Bolsonaro. E eu via o Bolsonaro ficar de pé. E eles começavam a falar uma linguagem de exército. Eu e a minha pátria, não sei o que e tal. Eu não entendo, mas eu vi dessa maneira. Eu não reconheço as falas de exército, polícia, essas coisas. Não sei. Mas eles falavam assim, eu e minha pátria e tal, me põe de pé, representando e tal. Ele batia no peito e o outro exército cumprimentava da mesma forma, com a mesma linguagem. O Bolsonaro conversava com eles ali e de repente ele se virava pra nós, a multidão. Enquanto eles conversavam, eu via a multidão, como se fosse o Brasil, cantando um louvor. No sonho, coisa mais linda. Deus, ele fala da forma que ele quer. Ele virava para o povo e falava assim: meu povo, está para se levantar uma grande guerra para a nossa nação. O gigante adormecido irá se levantar. Dizia assim: eu, Brasil, eu lembro da voz dele falando, eu, Brasil, não tem terras suficientes, não tem alimento suficiente, não tem gente suficiente para dar suporte, para guerrear com esse gigante. Pois ele é muito grande e a nação precisa se dobrar perante a Deus para que Deus venha intervir pelo povo, venha agir pelo povo. Meus irmãos, nessa hora que ele falava isso, aparecia como se fosse um rapaz muito grande, belo, formoso, bonito, era lindo, cabelo comprido, boa aparência mesmo, a pele bem perfeita, bem lisinha. Ele tava todo de escudo, parecia coisa assim de antigamente, sabe? De escudo, de couraça, de alparcas, de coisa assim, parecendo com aquela época ali que eles se vestiam assim no tempo da Bíblia, né? E ele vinha bem formoso, caminhando, acompanhado de soldados ao seu lado. E, gente, ele era muito grande. Eu não conseguia ver ele e o Bolsonaro juntos, porque era como se Deus quisesse me mostrar que realmente ele era tão grande que a minha visão não conseguia comparar os dois. Então era como se uma câmera mostrasse o rosto desse rapaz e a parte dele aqui assim, e depois a câmera ia pro Bolsonaro. Nisso eu vi o Bolsonaro assim, ó, olhando dessa maneira. E o gigante, o cara grandão, ele olhava assim pra baixo. E eu via, tipo assim, as cenas separadas, né? Eu via esse rapaz com uma plenitude, uma paz, uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade tão grande. Ele vinha assim, bem em paz, bem tranquilo. E o soldado que estava ao lado dele dizia assim: querido presidente, esse é o fulano de tal, esse é o jovem que está para solucionar todos os nossos problemas. Ele não só tem estatura, aparência, não só tem formosura, como também tem terras, tem riquezas, é dono de muitas terras. E na sua terra tem frutos, tem legumes, tem verduras, tem tudo o que precisamos. Tem tudo o que precisamos para vencer esse gigante. Irmãos, prestem bastante atenção. Esse jovem ficava olhando para o Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro ouvia essas informações, Deus me mostrava o coração de Bolsonaro. O coração de Bolsonaro ficou tão alegre, tão feliz. Ele sorria assim pro jovem. E eu via como se o coração dele se abrisse de tanta alegria recebendo aquela notícia. Ele ficou muito feliz. Porém, no momento em que o jovem se aproxima dele, eu vejo como se fosse a cena assim, do rosto do rapaz muito perto de mim. E era como se eu estivesse dentro
dos olhos de Bolsonaro. Deus me mostrava por através dos olhos dele. E quando eu olhava pro rosto do rapaz, eu dentro do Bolsonaro, né, dentro da visão dele, eu olhava para esse rapaz e veio um nome na minha mente, era como se o nome dele fosse Johnny, uma coisa assim. Mas eu não gosto de falar de nomes assim, porque parece que a gente tá dizendo, ó, vai ser esse nome. E às vezes não é, mas era Jones, uma coisa assim. E não sei porquê. E o nome não interfere em nada. Mas não traz um significado, vamos ver quem é John, de onde é John. Não é assim, não é dessa forma. E aí eu via, através dos olhos de Bolsonaro, ele olhando pra esse jovem, e eu via quando esse jovem, ele não trocava uma palavra, ele não falava nada. Ele olhava pro Bolsonaro, sorria, e dentro da boca dele aparecia uma bola de gude. Eu via uma bola de gude. Era amarela, com um pouco marrom, como se fosse uma cor de terra amarelada. E ele fazia assim na boca. Ele ia passando aquela bolinha de gude pra lá e pra cá. Ficava mexendo na língua assim, passeando aquela bolinha. E aí Bolsonaro falou assim, onde que você andou esse tempo todo? Que terras você tem andado? E ele só sorria assim, com um sorriso bem sarcástico. E passava aquela bolinha na boca, por dentro da boca. E eu via através dos olhos de Bolsonaro. O Bolsonaro olhava bem pra boca dele e via. Quando a bola chegava, era como se o Bolsonaro estivesse aqui, ó. Quando a bola chegava aqui, nesse lado, o Bolsonaro conseguia ver que tinha umas listras naquela bola. E de perto era um globo terrestre. Era como se fosse o mundo, aquela globo terrestre. E eu via o nome Argentina. Perto do nome Argentina, eu via como se fosse México. Não consigo dizer o que é, não sei, mas era dessa maneira, dessa forma. Nisso, quando o Bolsonaro perguntava as coisas, ele só ficava calado, passando aquela bolinha de lá pra cá, o olho dele virava, fazia assim. E eu via como se fosse mais duas bolas, igual a essa, que tava na boca dele. E nesse momento, o coração do Bolsonaro trancou e tremeu. Ele tremeu. Eu senti e ouvi. Ele tremeu, o coração dele. Muitas coisas por trás vai acontecer. Muitas coisas por trás, muitos significados por trás irão se desmistificar. Nós temos que entender a maneira como Deus fala. Olha, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Entenda bem, irmãos, os propósitos de Deus, Ele tem. Escuta, não importa, lá na frente Ele vai revelar o porquê de tudo que está acontecendo. Propósito de Deus Ele tem na tua vida. Ele revelará e manifestará de uma forma poderosa no tempo oportuno. Ele preserva nossas vidas, porque Ele já sabe qual é a montanha. Ele já sabia qual era a montanha, qual era o cordeiro que teria que ser sacrificado. Ele já sabe qual é a montanha que você vai ser exaltado. Ele já sabe o lugar que Ele tem preparado para você. Ah, meu pastor, por que Deus me deixa curioso? Porque Ele quer que você tenha fé e espere. Amém? Ele já sabe o milagre dessa montanha, a cura, o milagre que Ele separou para você. Ele está nos preparando a cada um de nós, igreja. Eu sei que não é fácil, mas as coisas de Deus é assim. Este é um processo, um trabalho de Deus para conosco. Ele está nos capacitando como vasos. Muitos de nós somos pequenos, outros grandes vasos. Outros são cheios, outros são vazios. Deus sabe onde vai colocar cada um de nós.